Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal, a voz que clama, história e profecia, e hoje trabalhando o tema As Sete Últimas Pragas, Apocalipse capítulo 16. Essas pragas nos diz em outros livros, autores que trabalham também esse contexto de profecia, de história, que elas serão de caráter semelhante às 10 pragas que aconteceram no Egito. E por que aconteceram no Egito? Havia uma profecia, uma mensagem em Gênesis, eu não vou ler o texto com você, só fazer menção, mas temos também um estudo gravado sobre esse assunto, onde ali apontava que na quarta geração, o povo de Deus sairia do Egito. Não havia ainda enchido a medida dos amorreus, dos cananeus, quem sabe até mesmo tempo para que o próprio Egito conhecesse mais, amadurecesse mais. E quando chega o momento de Deus libertar o seu povo, o faraó endurece o seu coração. E eu tenho certeza, a palavra de Deus nos dá essa segurança, que não era propósito do Senhor que o Egito ficasse, quem sabe, arrasado, destruído, a partir da libertação do povo de Israel. Mas a dureza do coração de Faraó, quem sabe aqui representando o inimigo de nossas almas, Satanás, o adversário de Deus, que tem endurecido o seu coração, mesmo tendo sido expulso do céu, derrotado ali, mas que tem se levantado contra o povo de Deus, principalmente usando as principais nações do mundo, contra o próprio Filho de Deus, quando aqui esteve, e que por fim ainda se levanta para destruir, e que neste momento, nesse contexto de estar atacando, perseguindo, procurando destruir o povo de Deus. E aqui o Senhor, Ele vai permitir que essas pragas venham sobre aqueles que escolheram seguir o adversário e não seguir o Eterno, o nosso Salvador. Quero convidar você a orar neste momento. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado, a proteção e pela oportunidade de darmos a Tua palavra. Dá-nos a iluminação do Teu Santo Espírito. Nos ajuda a entender essa mensagem tão solene, tão importante. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos no último estudo, ao Cristo não estar mais ministrando no santuário celestial, aos anjos não estar mais atuando em prol do pecador impenitente, o Espírito de Deus vai ser afastado. Então o inimigo poderá atuar como ele sempre sonhou, causando destruição, inundações, terremotos, guerra, fome, coisas de maneira até mesmo sobrenatural, como aconteceu com Jó. Diz que o vento que derrubou a casa matou os seus filhos, um fogo como que vindo do céu que destruiu plantações, de um dia para o outro. Jó se viu sem seus filhos, sem seus bens, seu corpo todo leproso, todo doente, e não perdeu a vida porque o Senhor colocou restrição, não toques em sua vida. Quero ler com você alguns textos, depois vamos entrar. É claro, é só uma ideia geral, não vou estar lendo todos os versículos, fazendo toda essa aplicação, mas pegando uma ideia geral. Isaías capítulo 28, versículo 21, falando sobre esse ato, essa destruição que vai estar acontecendo após o fechamento da porta da graça, que não é do agrado do Senhor que isso aconteça, que seja assim, mesmo o homem tendo feito a sua escolha, não é da vontade de Deus que venhamos sofrer. Deus não nos criou para isso. E aqui diz assim, capítulo 28, versículo 21. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa questão aqui no Monte Perazim, no Vale de Gibeão, mas são dois eventos distintos onde, eu já falei em outros estudos sobre a questão de juízos retributivos, que eles podem vir diretamente de Deus ou indireto. Como assim? Diretamente de Deus, quando Deus, Cristo ou seus anjos agem. E indiretamente, quando Deus retira sua proteção e permite que o inimigo atue. Por exemplo, na questão de Jó, foi Deus trazendo
destruição para Jó, para seus filhos, para os seus bens, para a sua saúde? Não, a palavra de Deus nos mostra que não. Deus então permite que o inimigo atue, e nós estamos convencidos que assim será no tempo do fim, após o fechamento da porta da graça. Mas mesmo nesses momentos mais difíceis, o inimigo gosta de se retirar, sair de cena aparentemente e colocar como se fosse Deus trazendo as calamidades, as destruições. Então aqui, nesse contexto, é um caso específico onde a atuação de forma direta e também indireta. Então, é nesses dois pontos, onde as pessoas guerriam, fazem o seu melhor e Deus atua também de certa forma, em algum momento. E nas pragas também não será diferente. O Senhor não vai estar atuando diretamente nas pragas, mas Ele vai retirar a sua proteção e permitir que o inimigo atue. E outra pergunta que nos vem à cabeça, essas pragas elas serão no sentido literal, sangue realmente de fato sangue, o mar de fato mar, o rio Eufrates que fala que vai secar, será que é de fato o rio Eufrates que vai estar impedindo que nações marchem sobre as outras? Então é preciso estarmos atentos a esse detalhe, porque há uma figura de linguagem nelas. Eu quero pegar também com você um outro texto, Ezequiel 18:32. É importante lermos alguns textos para entendermos de maneira mais clara o que vai estar acontecendo nesse evento, porque muitas vezes é como se o Senhor estivesse atuando agora, irado, furioso, eu vou destruir porque não quiseram me ouvir, vou trazer castigo e destruição. Ezequiel 18:32 diz o seguinte: porque não tenho prazer na morte de ninguém. Em algumas traduções diz na morte do ímpio. Diz o Senhor Deus: portanto, convertei-vos e vivei. Não tenham prazer na morte, mesmo na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer. É claro, né? Por isso que eu disse que há exceções. Eu li no estudo, penúltimo estudo, acredito, onde fala assim: bem-aventurados que desde agora dormem no Senhor, para que descanse seus trabalhos e suas obras o sigam. Então, há exceções. Mas diz, bem-aventurado, feliz aquele que dorme no Senhor, porque eles estariam passando justamente por esse momento, sem intercessor, sem mediador, as 7 últimas pragas caindo, aflições, angústias, destruição, fome, inundação, guerra. Então, por isso que naquele contexto foi mencionado, bem-aventurado, felizes. Mas o Senhor não tem prazer na morte de uma pessoa que vai morrer afastado dele, e o que reserva é a destruição. Então o Senhor não tem prazer nisso. É importante entendermos este contexto. Jó ainda, capítulo 38, 22 a 23, eu acho que é importante lermos esse versículo também. Mencionei a história de Jó, onde ele mesmo, né, sofre esse juízo retributivo, onde o inimigo causa destruição aos seus bens, aos seus filhos, à sua saúde, e ele não perde a vida porque o Senhor impõe limites. E aqui nesse texto, 38, 22 e 23, diz o seguinte, acompanhe comigo. Diz assim: acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Então vai haver um conflito, sim, mas inicialmente, como nós mencionamos, onde o inimigo vai atuar de forma direta, ele com os seus anjos, ele atuando também nas nações, que agora já não vão estar se entendendo mais, vão se unir nisso. Vou falar melhor sobre isso nos próximos estudos, capítulo 17, 18, 19, é uma sequência que vai só aprofundando mais essa temática. As nações agora se unem, chega um momento que elas têm que se unir, porque senão aparentemente vão se autodestruir, mas ao momento que o Espírito de Deus é retirado, elas não conseguem mais se entender, caem as máscaras, aí cai Babilônia por completo, e elas se revoltam entre si, até mesmo nas próprias pragas, vão ter um momento que vai entender isso, e agora eu entro sim no contexto das pragas, como elas vão estar acontecendo. Então o Senhor diz: entraste, viste o que eu retenho até aquele momento,
As coisas que vão acontecer de forma aparentemente sobrenatural ou natural, guerras, inundações, furacões, algo inexplicável para o homem. E aqui diz o seguinte: ouvi vindo do céu, Apocalipse 16, a partir do versículo 1. Ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra os 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta, adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então percebe que diz que o primeiro anjo derrama a sua taça sobre a terra. E diz que os homens portadores da marca da besta da sua imagem é que sofrem. E aqui diz que úlceras malignas, perniciosas sobrevêm a essas pessoas. Um outro ponto importante que queremos destacar: as pragas elas não serão universais. Mas se nós não ficarmos atentos às figuras de linguagem, na primeira, segunda, terceira praga ela já alcança o globo todo, porque na primeira diz que ela derramou sobre a terra. Mas espera aí, a terra, então já estaria já alcançando todas as pessoas. É preciso abrir um parênteses sobre aqui. Tem um autor que gosto do livro dele, ele escreveu o livro Como Afinal Será o Fim, e ele realmente chama a atenção. O que representa a Terra? Será que é simplesmente o globo terrestre, a parte seca? Se nós voltarmos lá em Gênesis capítulo 11, ele fala que era toda a Terra uma só língua. Ele está usando o contexto da Terra, falar que as nações falavam uma só língua. Mas diz também lá no Gênesis 1 que o Senhor, a partir das águas, ele diz: separem-se e apareça a porção seca, terra. Então podemos tratar o contexto terra, o globo no geral, ou a porção seca, ou em outras figuras de linguagem. E se você voltar um pouco, Apocalipse capítulo 13, a segunda parte, onde fala sobre uma besta que surge da terra, é justamente esse contexto. Uma nação que ela recebe em sua fundação esse nome. Diz que uma besta que surge da terra. Então esse autor defende essa ideia de que esta praga em específico vai cair sobre uma nação, aquela que vai estar sendo a influenciadora principal sobre as outras nações, a infringir, onde dela vai sair leis, e as outras vão seguir o seu exemplo, o seu modelo, para perseguir e para impor sobre esse pequeno grupo que vai ousar ser fiel à palavra de Deus. Então é preciso ficar atento a isso. É uma ideia que ele defende em relação a isso. E eu particularmente concordo com esse pensamento. No segundo flagelo, a segunda praga, diz aqui que derramou a segunda taça no mar, e esse tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Mas espera aí, mar está significando simplesmente também águas, no sentido literal? Na própria profecia que nós estudamos sobre esses dois poderes perseguidores, diz que as águas que viste representam povos, nações, línguas e reis. Olha que interessante. Em Daniel capítulo 7 também diz que, olhando em sua visão, ele diz que viu combater no mar grande e surgir desse mar 4 animais diferentes um do outro. Ele fala de um leão, de um urso. Imagine, um leão, um urso, um leopardo e uma besta surgindo do mar. Mar representando povos densamente povoados, o vento, as guerras, que a partir das guerras, uma nação subjugando a outra, surgindo, perseguindo, e justamente quando Israel não cumpre o seu propósito como nação, não como indivíduo, mas como nação, e o Senhor então faz uma mensagem ao revés, ao revés, ao revés, até que vem aquele a quem pertence o direito. Então Deus tira o cetro, é derribado, e aí surge Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, até vir aquele a quem pertence o direito, Cristo, o Filho de Deus. E aqui então, a segunda cai sobre o mar. Será que Deus então vai estar permitindo, aqui diz que torna como sangue, morreu e torna como sangue, vai permitir que o mar todos tornem sangue? Seria isso mesmo? Então, para a sua reflexão, não precisa me dar a resposta, então estou colocando para você agora questionamentos. Será que seria isso mesmo? Os animais marinhos ali, todos eles sofrendo agora as pragas pelas escolhas erradas do ser humano, minha e sua, no geral das pessoas? Então é preciso estarmos atentos a isso.
Então, esse autor ele defende de que, mais uma vez, essa praga ela vai estar atingindo um novo grupo de nações que tem trabalhado para perseguir o povo de Deus. A terceira, entrando na terceira praga, diz que o terceiro derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e tornaram em sangue. E diz assim, então, e aqui eu acho que abre um parênteses importante para nós. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos distos. Verso 7 ainda fala, ouvi do altar que ele se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus caminhos. Percebe que aqui uma figura de linguagem diz que os ímpios, as pessoas, o que elas fizeram? Derramaram sangue dos profetas, dos santos, desde lá dos patriarcas, profetas, dos apóstolos, todos foram mártires, com exceção de João, o discípulo amado que escreveu este livro. O próprio Cristo morreu no período de um desses impérios, Roma imperial. E aqui diz que eles derramaram sangue de santos. Então o que diz o texto? Sangue lhes deste a beber. Ou seja, o seu sangue também será derramado. Não beber sangue literalmente. Meu amigo, meu irmão, vamos abrir nossos olhos. Ele diz aqui que derramaram sangue, sangue lhes tem dado a beber. Juízo retributivo. Causa e efeito, ação e reação. Plantou, colheu. Quem planta vento, há um ditado que diz que colhe tempestade. Agora, as próprias nações que se uniram a princípio, elas não se entendem, se revoltam, quem sabe uma contra si. O Espírito de Deus não vai estar mais a ministrar. Diz que é tempo de dar o galardão aos seus servos, os profetas, e de destruir aqueles que destroem a terra. Eu li em outros estudos, Isaías 24, diz que, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Por que causa? Diz que eles transgridem as leis, quebram os estatutos e mudam a aliança eterna. Por isso serão consumidos os moradores da terra e poucos homens restarão. Mas o fato de serem consumidos não quer dizer que o Senhor, arbitrariamente, Ele mesmo, diretamente, com os seus anjos, está destruindo as nações. Mas permite que elas colham o fruto das suas próprias escolhas, elas mesmas se auto-destruindo umas contra a outra, na ganância de dominar, de vencer, de se impor. É muito sério essa mensagem para nós. E aqui eu quero chamar a atenção para um outro ponto. O quarto flagelo diz que o quarto derramou a sua taça sobre o sol. Imagine agora o sol, sofrendo consequência por escolhas erradas do homem. E diz que foi dado a queimar os homens com calor, com efeito. Os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre esses flagelos, nem se arrependeram para dar-lhe glória. Tem autoridade, mais uma vez eu abro um parênteses, não quer dizer que o Senhor está fazendo, ou que Ele permite que essas coisas aconteçam. Um contexto aqui de guerra, de bombas, quem sabe, usando a ideia de sol, de calor, de destruição, de autodestruição umas contra as outras, porque não mais se entende. E um ponto importante também que eu quero destacar, o quinto flagelo, diz que derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Blasfemaram o nome de Deus do céu, por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Por que não se arrependeram? Porque Cristo não está ministrando no santuário celestial, os anjos não estão mais trabalhando em prol do pecador impenitente. O Espírito de Deus foi retirado da terra. E essa praga, elas são pragas específicas, em uma nação, em outra nação, naqueles que, os mais que, quem sabe, influenciaram nessa destruição, nesse engano, sofrendo as consequências de um modo específico que vai cair agora, como se fossem escamas dos olhos, que vai abrir os olhos mais tarde demais. Essa vai cair no trono da besta, na sede daquele que vai estar sendo o líder mundial, todas as nações, influenciando no contexto político e religioso, cai ali. E as pessoas vão entender. Novamente, esse poder é recuperado, aquele que foi perdido no período da Idade Média, 1798. E aqui ele é recuperado. E aqui diz que cai ali e as pessoas entendem, peraí, mas esse que é o nosso líder mundial, ele sofre, caiu sobre ele, então nós estamos sendo enganados. Que aqui eles se revoltam. E é justamente o preparo, que é justamente para o sexto flagelo.
onde é a preparação para a libertação do povo de Deus. Diz que o sexto, versículo 12, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Aqui é uma figura de linguagem onde Babilônia, quando ela foi subjugada, quando os medos e persas tomam Babilônia, eles desviam o curso do rio, abrem um canal e entram para tomar Babilônia. Uma noite de orgias ali, Belsazar, com 1000 dos seus grandes, festejando, a cidade sitiada, e ele não tem abundância, o rio passa por dentro da cidade, alimento em grandes suprimentos. E o que acontece? Eles desviam o curso, o rio é secado e eles tomam a cidade. De igual forma, aqui também, usando figura de linguagem, diz que o rio Eufrates, aquilo que tem alimentado todas essas nações, no contexto, quem sabe, político, religioso, financeiro, caem as máscaras, agora não recebe apoio todo o sistema. E aqui seca tudo isso, seca esse apoio, todo esse contexto. E agora é também, nesse mesmo contexto de secar o rio Eufrates, a preparação para o último momento, para a libertação do povo de Deus espalhado, quem sabe presos pelos desertos, pelas montanhas, nas matas, ali escondidos, fugidos como quem sabe criminosos, até fez até um decreto para destruir, para matar os santos em um só dia, assim quem sabe como foi feito lá nos dias da rainha Esther, Assuero, e o Senhor então se levanta para libertar o seu povo. E aqui o sétimo, e nesse aqui entendemos que o Senhor tem uma participação direta. Nos outros o Senhor permite que o inimigo, juntamente com os seus anjos, com as próprias nações, contexto de guerra, fome, maremoto, terremoto, pandemias, se autodestrua. E aqui, no sétimo, diz assim, a partir do versículo 17, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade dividiu-se em 3 partes, e caíram a cidade das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então aqui, percebe que é lançado no ar, toma conta de todo o espaço. E além disso, agora sim, geral, para todos, diz que a cidade ela se divide, vem relâmpagos, vozes, um terremoto como nunca houve, até mesmo já, quem sabe, preparando a ressurreição para o povo de Deus, preparando para isso. Diz que todas as ilhas fugiram, os montes diz que não foram achados. Também diz que desabou do céu sobre os homens uma grande saraivada com pedras que pesava cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobre modo grande. Essas pedras, estudiosos dizem que ela deve ser em média de 30 a 50 quilos. Imagine, pedras caindo sobre as pessoas, os impenitentes. E então culmina-se com a volta de Jesus. Próximo estudo, falando sobre a grande meretriz, escrevendo sobre isso, Apocalipse 17. Nós vamos estar entrando para a etapa final da nossa série de estudos ainda, e assim sendo abençoados pelo Senhor para crescermos nesse conhecimento e prepararmos para o breve retorno de Jesus. Quero te convidar mais uma vez a termos uma palavra de oração. Eterno Deus, bondoso Pai, agradecemos pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias alcançadas e rogamos a unção do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Dá-nos a Tua direção, te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.